Misael Mainetti está conosco nessa cobertura especial. Misael, as repercussões políticas evidentemente já começam, né? Você já trouxe algumas e, claro, Misael, não padecemos de monotonia no Brasil, Misael. Sem monotonia, principalmente hoje. Matos, agora há pouco, o líder do PL na Câmara, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, fez uma publicação. Primeiro ele escreveu: golpe que nunca existiu. 22 milhões de multas ao PL. Dia 22 de novembro, manda prender. Coincidência de um psicopata. Seguindo o que Sóstenes Cavalcante publicou há 10 minutos. Se é verdade que o motivo da prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi por causa da convocação do senador Flávio Bolsonaro para uma vigília de oração, realmente, o Alexandre de Moraes é um psicopata de alto grau. Declarações bem delicadas do líder do Partido Liberal na Câmara, o deputado federal que está aí no terceiro mandato, Sóstenes Cavalcante, se referindo ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, como um psicopata de alto grau e também falando, né, sobre essa relação, sobre 22 de novembro, esse dia dessa prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Já era esperado que algo acontecesse em breve, não deixa de pegar a gente de surpresa e seguimos acompanhando aqui, né, o que deve acontecer com o ex-presidente, se permanece realmente na sede da PF e o que os advogados, né, quais serão aí as técnicas jurídicas usadas pelos advogados daqui para frente. Já entrei em contato com vários políticos, várias autoridades que estão se movimentando neste momento para a gente trazer reações para todo esse xadrez político que começa a se formar agora e ganha mais robustez e mais densidade com a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Gesualdo, para você voltar aqui, né, para a nossa conversa, eu queria aqui você analisasse para a gente, porque Bolsonaro estava em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto e na época o ministro Alexandre de Moraes decretou, né, a medida por descumprimento de algumas medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Você acredita que, além dessa questão da vigília, poderia ter, que agora está sendo aventada, a gente ainda não tem essa confirmação, algum outro ponto que poderia também ali ter sido levado em conta por Alexandre de Moraes, que não seja de fato essa questão da vigília em si? Veja só, a questão da vigília, qual é a ascendência do Jair Bolsonaro sobre isso? Se não é ele quem organiza, ele não tem como evitar que terceiros organizassem para ele. Ele não tem como evitar, por exemplo, a fala do Demóstenes agora, uma fala contundente, chamando o Alexandre de Moraes, inclusive, de déspota, de psicopata, de coisas assim, o que, aliás, demonstra que não é exatamente uma ditadura do judiciário que nós vivemos, porque se fosse, imediatamente o próprio Demóstenes já seria preso. Entretanto, não vejo nenhum argumento, senão uma posição, um malabarismo jurídico para justificar essa prisão a fim de evitar uma eventual fuga para justificar o cumprimento da prisão definitiva. É pragmática a decisão do Alexandre de Moraes. Podem escrever, nessa próxima semana será decretada a prisão definitiva do Jair Bolsonaro e essa intersecção, essa zona de transição, essa prisão é apenas uma zona de transição para isso. Não vejo nenhum motivo jurídico plausível para justificar a prisão preventiva. E me chama a atenção também, qual será a reação dos países estrangeiros? Eu procurei na imprensa internacional, inclusive na imprensa americana, se já deram essa notícia. Ainda não. O que Donald Trump dirá a respeito disso, bem no meio das negociações para diminuir as tarifas aqui no Brasil? Ana Beatriz Hirsch conosco também neste Jornal da Manhã. O Misael trouxe, né, esses detalhes aí do líder do PL e chama atenção a toda a nomenclatura que é utilizada, psicopata para lá, para cá, quer dizer, é um nível que nós chegamos, infelizmente, na política, Ana? É lamentável que a gente se depare com autoridades se ofendendo dessa maneira, mas este é o preço que se paga quando a gente tem uma democracia frágil, exatamente como estamos vendo. Quando a gente tem decisões que são questionáveis, procedimentos que não são transparentes, eu não estou aqui atacando o Supremo Tribunal Federal, eu estou falando como um todo, inclusive nas esferas legislativa e executiva. Mas quando a gente tem tantos métodos tão questionáveis, a gente começa a ver uma descrença coletiva
na nossa democracia. E isso faz com que os ânimos se exaltem e as pessoas deixem de usar uma linguagem que se espera de políticos e de autoridades. As pessoas começam a ficar com seus sentimentos muito inflamados e isso, obviamente, se reflete nas suas palavras, não só nas suas palavras, mas também nas suas ações. É muito perigoso e muito lamentável para nós, como democracia, estar assistindo um episódio a este, como estamos assistindo hoje, e mais ainda, o nível das repercussões e das frases ditas, seja por aliados, seja por oposição. Nelson Kobayashi também se junta ao nosso time nessa cobertura. Kobayashi, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom, uma surpresa, né, para essa manhã de sábado, essa prisão preventiva, né, do presidente Jair Bolsonaro, que não tem ali relação com a condenação por tentativa de golpe, mas se trata de uma medida cautelar. Foi, de fato, uma surpresa para todos, né? Uma grande surpresa. Muito bom dia, Danúbia, bom dia, Marcelo Matos, bom dia ao Gesualdo, Ana Beatriz e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. De fato, é uma surpresa porque não há razão, pelo menos conhecida, para o agravamento das medidas cautelares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já está em uma prisão cautelar domiciliar, já é uma espécie de preventiva na sua própria residência. Então, só quando a sua própria residência, a sua própria prisão domiciliar não seria o suficiente para garantir a execução da lei, garantir os critérios que estão dispostos no Código de Processo Penal, é que isso poderia ser agravado para uma prisão preventiva em regime carcerário. Até esse momento não se sabe se existe ou não esse motivo justificável. Até o que se tem nesse momento, Danúbia, não há razão jurídica que possa embasar esse tipo de medida para a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que tem se dito é que esta prisão se daria por razão de uma convocação de uma vigília na frente da casa do ex-presidente, o que não é razão justificável, vez que seria uma vigília feita por terceiros. E outra, o ex-presidente está cercado de policiais, ainda uma equipe reforçada, como a gente viu nos últimos meses, e não daria razão, portanto, a essa prisão. Isso vai ter muita repercussão política. Juridicamente, certamente a defesa vai agir, já havia feito o pedido de prisão domiciliar, ainda que seja no início do cumprimento da pena, que está por vir adiante no Supremo Tribunal Federal, e há documentos médicos comprobatórios que sejam esse tipo de medida, de prisão domiciliar. É uma questão de humanidade, de garantia da integridade física. O ex-presidente não teria condições médicas para sobreviver em um regime carcerário. Agora, isso tudo vai certamente repercutir nos próximos dias, se não nas próximas horas. Dando sequência, portanto, e recapitulando para você que está chegando agora aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan, nessa cobertura especial. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro por volta das 6 horas da manhã. Ele estava já cumprindo prisão na sua residência desde agosto. Foi levado à sede da Polícia Federal lá em Brasília, passou por exame de corpo de delito e, portanto, está na ala de autoridades na sede da Polícia Federal. A nota foi muito sucinta, colocando que por volta das 6 horas da manhã e depois ele foi levado, e nós estamos trazendo todas as repercussões. E Gesualdo Almeida, nós falávamos aqui que uma vida é dinâmica, né? Nós te trouxemos aqui a palavra do governador Zema de Minas Gerais, ele conversando com José Maria Trindade lá em Brasília, falando da política, que ele tinha conversado com o ex-presidente Bolsonaro para que houve incentivo para que todos da direita fossem candidatos aí, e depois no segundo turno haveria uma união, portanto, da direita. E é tão dinâmico a vida porque agora ele está preso e fica toda essa expectativa que ele é ainda um grande agente político nesse cenário para 2026, Gesualdo. Sem dúvida, um grande agente político para esse cenário, uma peça-chave, e principalmente quem tem um cabedal político, né? Se nós olharmos para qualquer pesquisa hoje, assim como aconteceu com o Lula, é verdade, ainda que preso definitivamente, a maioria dos seus eleitores acredita na sua inocência. Basta ver a chamada aqui. Jair Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal e atrás o Sóstenes dizia, ele será sempre inocente. Então não muda muito a sua prisão, pelo contrário, para alguns, por conta das circunstâncias, por não haver ainda uma decisão definitiva, por ser num domingo, por ser motivado por atos imputados a terceiro, no caso dos seus filhos, dessa movimentação,
corrupção, tudo passa a imagem de persecução, de perseguição pessoal. E isso é horroroso numa democracia. O Alexandre de Moraes errou na medida, e quando dá uma decisão desse calibre, só torna aquele que poderia ser um preso dentro dos requisitos do Código de Processo Penal, dentro dos requisitos da legislação, um mártir. Uma prisão fora do esquadro, como foi deferida nesse momento, só torna ainda mais forte a figura do Jair Bolsonaro entre os seus aliados.